Nessa oportunidade que Deus nos confere mais uma vez, eu quero, junto com todos vocês, deixar uma palavra aos corações de todos. Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo seguir até o 10, que diz o texto assim: cura de um paralítico de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e reciclados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe: pois quem é o homem que dissera: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus o que o curara. Bem, amados, aqui nós vamos ver, concernente o texto, uma história espetacular. Quando eu me deparo com essa história, a narrativa deste texto contando a história deste homem, eu me alegro e maravilho-me e glorifico a Deus por tamanho feito pela sua infinita misericórdia com as suas criaturas. Bem, a Bíblia diz que este homem era um homem o qual ele tinha uma enfermidade. Ele vivia deitado numa cama. Vivia na dependência de pessoas. Mas também a Bíblia diz que haveria um tanque. E o primeiro que ali adentrasse aquele tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E este homem, por certo, ele tinha em si uma expectativa, ele tinha uma esperança. É isto o que talvez fazia ele se mover no sentido da esperança, da convicção, que também ele seria beneficiado através do milagre que acontecia dentro desse tanque. O texto diz que de certo em certo tempo um anjo descia e movimentava a água, e ali o primeiro que descia, adentrava dentro desta água, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas, de repente, neste ambiente, neste cenário, chega um homem, um forasteiro, até então porque pelo menos ele não conhecia quem era, e faz uma pergunta para ele: se ele queria ser curado. Ele responde dizendo que ele estava tentando, mas quando ele vai, desce outro antes dele.
O texto também vai nos afirmar que Jesus também indaga a ele dizendo: você quer ser curado? E falou: Senhor, eu estou tentando. Então este homem ele era um homem motivado. Ele era um homem que ele tinha esperança. Ele era um homem que ele ainda não tinha entregue a sua vida ao comodismo, ao desânimo. Não tinha desistido. Ele era uma pessoa persistente. E para a gente muitas das vezes vivenciar o milagre de Deus na nossa vida, nós também temos que ser assim. Temos que ser pessoas persistentes, pessoas motivadas. Qual é a sua motivação? Qual é a sua persistência? Qual é a dificuldade que você encontra e queria tanto vivenciar um milagre nesta área? O que é que tanto te inquieta o seu coração? Qual é a deficiência que você tem? E o que é que você está fazendo para mudar essa história, mudar este quadro, mudar este cenário? Todavia, a nossa persistência é que vai ser o trampolim para nos trampor no antro da vitória. A persistência é o canal, é a ponte, o qual vai fazer com que você consiga alcançar o impossível na sua vida. Pois Deus, tão pronto, Ele almeja, Ele quer, Ele tem desejo de manifestar o seu poder, sua glória no meio do seu povo, para o seu povo. Estendeu o benefício para as suas criaturas. Mas muitas das vezes ele também espera ansiosamente que os seus beneficiados também coopere no exercício de acreditar e confiar e persistir. Tão pronto, aquele homem, ele responde: Senhor, eu estou tentando, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E ele pergunta: tu quer ser curado? É a resposta que lhe é imposta. É a pergunta que lhe é feita. É a palavra que lhe é lançada. Tu quer ser curado? E ele responde: Senhor, eu estou tentando. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ora, se ele soubesse quem é que estava falando com ele, se ele soubesse quem é que poderia fazer na sua vida, estender para ele tamanho benefício, ele não pensaria duas vezes em responder com mais precisão, ser uma pessoa ser mais preciso. Mas, todavia, ele não desanimou. Hoje, muitos querem receber de Deus algum benefício, mas não quer deixar a zona de conforto. Não quer deixar o seu comodismo. Não quer colocar sobre os seus pés, se dispor, se levantar, se colocar em pronto ânimo, se colocar no sentido da dispensação, ficar totalmente na dependência de Deus e acreditar no exercício da fé que você receberá, porque Deus é poderoso para
executar o impossível na sua vida, trabalhar naquilo que ninguém acredita, fazer aquilo que ninguém pode, te colocar em lugar intransponível. Intransponível é lugar fechado, é lugar restrito, é lugar que o homem não pode ir, mas Deus pode fazer todas essas coisas. Que meu querido amigo, meu irmão, fique com esta palavra no seu coração, fique com esta mensagem, reflita-se, medite nessas verdades e deixe que essas verdades inundem o seu coração, deixe que essas verdades sejam a motivação da sua fé, a motivação da sua confiança. Deixe que esta palavra seja um combustão, o qual pode te dar um empurrão e te colocar na verdadeira direção, na verdadeira posição, aonde você pode, pelo âmbito da fé, alcançar o impossível, sobrenatural de Deus na sua vida. Confie, acredite, persevere, se revista de ânimo, tome um posicionamento e você verás o que Deus irá fazer. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.